Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados através do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança no Senhor Deus que é todo-poderoso, ungido de glórias, que há de abrir os seus olhos sobre o pai da mentira, coisas mundanas que estão aí nos cercando diante o tempo da adversidade. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como os filhos, imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e a essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é a Cristo. João 14, versículo 6. Mente afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como anjo de luz para enganar a quem não está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também um acusador dos filhos de Deus e tenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigilante, porque o maligno tenta induzir a prática do pecado e ao engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E hoje, neste quinto dia deste grande propósito em orações, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E a palavra diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para você, falando sobre o pai da mentira, como Satanás é o Deus deste mundo. A frase Deus deste mundo ou Deus deste século indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e ponto de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação e comércios mundiais. Os pensamentos, ideais, especulações e falsas religiões do mundo estão sob o seu controle e surgiram a partir de suas mentiras e enganos. Satanás também é chamado de príncipe da potestades do ar. Em Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele é o príncipe deste mundo. Em João 12, versículo 31. Estes títulos e muitos outros representam as capacidades de Satanás. Dizer, por exemplo, que Satanás é o príncipe das potestades do ar significa que, de alguma forma, ele governa o mundo e as pessoas. Isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente. Deus ainda é soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Quando a Bíblia diz que Satanás tem um poder sobre o mundo, devemos nos lembrar de que Deus deu a ele domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Colossenses 1, capítulo 13. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Encontra-se no poder do inimigo. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. E são escravos de Satanás. Efésios 2, versículo 2. Assim,
Quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, ela não está dizendo que ele tem autoridade máxima. Está transmitindo a ideia de que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica. No tema de hoje, que é o 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, o incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O esquema de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para a verdade do Evangelho. As filosofias de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas são presas. Elas devem ser libertas por Cristo. Um exemplo de tal filosofia falsa é a crença de que o homem possa ganhar o favor de Deus por um determinado ato ou atos, em que todas as religiões falsas merecer o favor de Deus ou ganhar a vida eterna é um tema predominante. Ganhar a salvação pelas obras, no entanto, é contrário à revelação bíblica. O homem não pode trabalhar para ganhar o favor de Deus. A vida eterna é um dom gratuito, e esse dom gratuito está disponível por meio de Jesus Cristo e só por Ele. João capítulo 3, versículo 16 e capítulo 14, versículo 6. Você pode perguntar por que a humanidade não simplesmente recebe dom gratuito da salvação. A resposta é que Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado a humanidade a seguir seu orgulho em seu lugar. Satanás define a agenda, o mundo incrédulo a segue e a humanidade continua a ser enganada. Não é à toa que a Bíblia chama Satanás de um mentiroso. João 8, versículo 44. Agora eu peço aqui que você reflita nestas perguntas. Examine-se qual é a sua mentalidade. Você começa com Deus e com os direitos e propósitos dele? Ou você começa consigo mesmo e com seus direitos e desejos? E quando você olha para a morte de Cristo, o que ocorre? Sua alegria realmente vem de transformar essa maravilhosa obra divina em um impulso para autoestima? Ou você é arrancado de si mesmo e enchido de admiração, reverência e adoração pelo fato de que aqui na morte de Jesus há a declaração mais profunda e mais clara da estima infinita que Deus tem por sua glória e por seu Filho? Aqui está um grandioso fundamento objetivo para a plena certeza da esperança. O perdão dos pecados é baseado, finalmente, não em minha finita dignidade e obra, mas na infinita dignidade da justiça de Deus. A inabalável fidelidade de Deus para sustentar e vindicar a glória do seu nome. Eu suplico a você de todo o meu coração, faça disso o seu fundamento. Sim, fundamente a sua vida nisso. Firme a sua esperança nisso. Assim você será liberto da fútil mentalidade do mundo e nunca cairá. Olha, meu irmão, minha irmã, o esquema de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, assim eu já falei. As filosofias de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas são presas e elas devem ser libertas por Cristo. É por isso que agora, neste último trecho, neste último racional, eu trago o que o apóstolo Paulo descreveu aos Coríntios. Não estava preocupado especificamente com os não convertidos, mas sim com os já convertidos em Cristo Jesus. As bênçãos que o Senhor nos oferece a cada dia são muito mais incontáveis. Basta que tenhamos olhos para enxergar. Muitas vezes olhamos e não vemos, porque estamos cegos para as coisas de Deus. Temos estado tão apegados às coisas materiais deste mundo que não nos apercebemos das coisas que vêm de cima. Olha, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você fixasse isso na sua mente. O Deus deste século, ou do príncipe deste mundo, é Satanás, que excede poder sobre boa parte da atividade deste mundo.
Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até o fim da história. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles à verdade e à glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para esta trágica situação é neutralizar a atividade dele, mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não. E o ponto importante dentro deste 5º dia é para que vocês fiquem atentos às coisas mundanas. Felicidades rápidas, uma forma rápida de acelerar os seus ganhos financeiros, uma oportunidade para sair do relacionamento do casamento para uma pequena e aproveitosa relação extraconjugal, como se fosse permissivo para Deus. Ou até mesmo, nós vemos aí a questão da pedofilia. Olha como é que ele tem agido. E as pessoas aí, a grande imprensa está dizendo que isso é uma doença. Não é uma doença. Todos nós sabemos que temos a visão espiritual. Quando um filho mata um pai, ou quando um pai abusa do filho, são coisas que estão escritas na Bíblia? Não. Então, ouçam a voz da verdade. Se dediquem à Bíblia. Este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Quando você se distancia da palavra do Senhor, você fica vulnerável ao ataque do inimigo. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados e eu creio poderosamente que estaremos assaltando o inferno nesta noite, libertando os cativos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Senhor, que eu jamais seja um incrédulo e que eu jamais esteja cego a ponto de deixar de ver as maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida, Pai. Clamo ao Senhor para que eu tenha os olhos espirituais, mesmo em momentos de adversidade. Que minhas expectativas maiores estejam no seu reino. E eu oro em nome de Jesus e glorifico e enalteço para todos sempre. Amém e graças a Deus.